Rapaziada, começando agora mais um podcast especial, essa semana duplamente especial, de peso, com os campeões aí da segunda edição do Guerreiro de Ferro, que aconteceu esse final de semana e foi uma prova muito massa. Meu nome é Odair Seixas, eu estou aqui hoje com a Anne. Olá, boa noite. Campeã do Guerreiro de Ferro, e o Tuca. E aí, galera, boa noite. É isso aí, hoje a gente vai falar basicamente sobre a prova e sobre a preparação também. Então, se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aí, estiver escutando nas plataformas, segue aí do mesmo jeito. E aí, rapaziada, começando agora de vez com dois convidados especiais, os vencedores, aí os primeiros vencedores, né? Porque uma pessoa que completa um Ironman é um vencedor independente da posição que ela chegue. E hoje foram momentos muito interessantes na prova. Eu fui staff da Ania na parte do ciclismo e consegui fazer ainda umas filmagens legais antes, né, antes da largada, durante a natação também. Ainda não fiz o vídeo da cobertura da prova, mas semana que vem sai. E aí pela ordem aí, né, ordem alfabética. E aí, Ana, como é que está o pós-prova? Tá bastante tranquilo. Tudo na paz, graças a Deus. Alguma dor? Como é que ficou? Não, eu estava até pensando em relação a isso. Eu acho que tiveram treinos mais pesados, que eu cheguei assim mais detonada em casa do que a própria prova em si. Hoje eu tô nova. Que bom. Isso aí. Quem vai gostar dessa propaganda é a fisioterapeuta também, né? Exatamente. E aí, Tuca, como é que tá no pós-prova? Tá bem? Tô bem, tirando as unhas, que tem 2 unhas de pé aqui, uma de cada pé que estão destruídas, né? Doendo tudo aqui. Acho que eu costumo dizer que os tênis de Nike são excelentes. Agora, o tamanho deles às vezes fica com a forma pequena, um pouco pequena e detona o pé. E quando a forma é um pouco maior, você não consegue correr direito. Mas faz parte do jogo. É verdade. Anne, foi a sua primeira prova, né, nessa distância, não foi? Foi a minha primeira prova. Veio a quarentena aí, né, isolamento social e tudo mais. E do nada, assim, surgiu esse momento de, vai ter os guerreiros. E o meu treinador, Felipe Lira, né, que é o seu também, ele me convidou, né? Aquele convite sutil igual batida de trem, né? Aquele tipo de convite que tira o sono de qualquer ser humano. E eu disse, eu tenho que responder agora. E ele falou, tem que responder agora. Eu disse, não, eu tenho que pensar. Aí eu pensei, fui para o treino e pensando, caramba, faço ou não faço? E decidi que encarar, até porque, assim, no momento, só era realmente aquilo que tinha pra gente, entendeu? De competição. Então, para me manter motivada, eu disse, não, eu tenho que fazer. E aceitei essa loucura. Mas valeu, não valeu? Valeu. E pra tu, Tuca, como é que foi a ideia de fazer essa prova aqui? Você fez no ano passado também, não foi? Fiz. Ano passado foi uma coisa meio... Ano passado foi meio que uma brincadeira, assim, meio que no susto, não estava no planejamento. Mas esse ano, até devido à pandemia, né? Acho que a ausência de corridas, de provas, a gente teve mais tempo de se planejar, né? Fez um planejamento muito tranquilo e, enfim, eu não posso reclamar da preparação, não, né? Foi uma coisa muito bem planejada. Que bom. Então, vocês... essa prova ajudou a manter a disciplina, a motivação? Porque eu confesso... Foi a única coisa.
Exatamente. É a única É coisa. a única coisa. Mão, assim, sabe? Não tinha nada, né? Nem uma corrida de 5 quilômetros. Ainda bem que eu fiz aqueles 5 quilômetros de virada aqui na Orla. No dia 31. De lá pra cá. Foi a despedida. Não, teve o Alagoano em março, né? Isso, foi trial. Logo assim, questão de uma semana, acho que no outro dia a coisa fechou tudo. Foi mesmo, foi. Parou Pegou todo mundo de surpresa. Mas aí de lá pra cá foi a única coisa que a gente se apegou a poder ter rotina de treino viável, né? Uma coisa interessante dos Guerreiros de Ferro é que o Tuca, ele já era Ironman, né? Então, para ele era liberado ele fazer a prova. Mas nas outras situações, as pessoas que eram que nunca tiveram feito, aí a assessoria poderia indicar um homem e uma mulher. Então, a gente teve que fazer um portfólio esportivo, enviar para a organização. Então, foi desde do início bem organizado, né? Em relação a isso. Não ia colocar nenhum maluco lá, né? Exatamente. Até o ano passado, a prova foi muito dura, né? 2019, assim, o dia do Guerreiro de Ferro foi um dia absurdo, né? O vento que entrou foi, assim, o maior vento do ano, acho que 35 km por hora. O dia foi um calor infernal, né? Apesar que o mar estava bem mais calmo, mas acho que a gente vai falar sobre isso lá na frente. Pois é. Eu acho que foi até, eu não sei se foi em algum post ou foi conversando com a Anne que ela falou que teve muita oração, né? Que esse ano foi. Foi bastante. O dia foi abençoado, né? Não foi os perrengues do ano passado, não. Foi quase uma Floripa, né? Você que fez no ano passado, assim, se você pudesse dar uma nota de dificuldade para o ano passado e para esse ano. Acho que ano passado 9.5. 9.5 é o inferno. 10 seria Kona, eu acho, né? Só não foi 10 porque o mar no passado estava melhor. Mas o que a gente passou no ciclismo, assim, eu nunca passei aqui. Era tipo, você pedalando lá em cima, ali quem já pedalou aqui ou já fez o Ironman daqui no Maceió, sabe que quando você sobe aquela ladeira ali da Barra, você pedala no meio das canas ali, aquela volta lá em cima, foi absurdo. Eu acho que teve gente que, quem era mais leve, né? Eu fico ali no meio termo, mas aquele ciclista mais leve teve dificuldade de subir na bike para pegar a hidratação. Risco de cair, era uma coisa absurda. Eu tive a sorte do meu pneu, e às vezes a gente entende as coisas. O meu pneu, eu estava de roda fechada, a gente fez essa loucura, esse ano também a galera repetiu, né? Quem tem roda fechada usa sempre. Mas a minha roda fechada furou. E eu, enfim, fui de roda de treino. E no final das contas eu achei até bom, porque... Melhor, né? Entendi. O Zoom aqui deu um aviso que a minha internet também não estava. Então, mas a gente tá vendo legal. Você, tá? Né? Tá. Beleza. Pois é. E aí, Anne, você começou esse ano na distância. Eu queria começar a saber de vocês como é que foi a preparação. Se teve tempo suficiente, pelo tempo que vocês fizeram, eu imagino que foi uma preparação bem feita, né? Não foi nas coxas, não. Como é que foi o processo, a periodização, as dificuldades? Porque eu imagino que pelo menos na natação, porque pedalar, né? A gente ainda consegue pedalar no rolo, a corrida, você ainda vai para a estrada, tem esteira, né? Que dá para correr, mas no meio da quarentena deve ter sido complicado. Até o momento, assim, quando a gente estava em isolamento mesmo, orla fechada, até esse momento a gente não estava pensando em Guerreiros de Ferro, ainda não tinha surgido a ideia de Guerreiros de Ferro. Então, quando as coisas melhoraram, quando a orla foi liberada novamente, foi que a gente voltou, assim, aos poucos, treinar, por exemplo, aos sábados na rua e durante a semana no rolo. E éramos 5, né? Eu, meu treinador Felipe, Thiago Barcelos, o Elton e o Adams. Sempre essas 5 pessoas. E o Adams, desde o início, falou que não queria fazer os guerreiros. E os demais iam, né? Eu e o Elton como estreante.
Então, assim, foi bem legal, né? Até porque tirava um pouco esse momento, né? Pandemia que estava melhorando, né? As pessoas voltando um pouco à vida normal. Então, a gente passava a semana inteira esperando pelo sábado para pedalar. Sendo que o fato que aconteceu foi que os meninos se lesionaram e, além de lesão, um teve um probleminha de saúde. Então, assim, acabou que no final da periodização para cá eu vim sozinha. E isso me desestabilizou um pouco, sabe? Eu não vou mentir para você. Apesar de eu ter o Adams sempre no ciclismo e em alguns longos de corrida, mas eu via que aquela responsabilidade, aquela cruz, só eu ia carregar, entendeu? E foi me dando um certo medo, um certo nervoso por me ver só, né? Não poder dividir bem isso com alguém. Aí eu lembro até de um treino que a gente estava nadando no iate, era sempre a natação e depois vinha a corrida. Aí quando eu não vi o Elton mais, só era eu e o Adams, eu disse, caramba. Aí isso mexeu um pouco. Mas no fim, e no dia lá da largada, tava todo mundo me dando força, me passando energia positiva e foi ótimo. Tá bom. Não, agora não. Não, agora não. Eu falei pra você que eu tava ocupado. Ele escolhe. Ele escolhe. Eu sei como é. Tem um aqui que escolhe também. Eu tranquei a porta. Eu procurei a chave, não achei. Mas se ele tivesse trancado, ele ia estar esmurrando a porta. Mas então, continua aí, Anne, de onde você estava. Não, sim. Aí no momento eu tava falando da largada, né? Que mesmo assim, na minha mente, que eu me sentia só nos treinos, mas o momento da largada, antes da largada também, muito especial, porque estava todo mundo lá. As pessoas que eu treinava, né? E todo o restante, o time inteiro. Vem passando energia e me tranquilizou bastante. E você, Tuca, como é que foi a sua preparação? Teve susto ou foi tranquila? Daí foi maravilhosa a minha preparação. Não tenho do que reclamar. Tanto assim, fisicamente, eu não me lesionei, né? Também não tive perrengue nenhum, de queda, coisa do tipo. O meu treinador já me conhece há muitos anos, né? Então eu acho que ele mudou um pouco da maneira que ele fez comigo nos outros Irons, um pouco nessa. Então assim, durante a semana eram treinos bem tranquilos, e um final de semana, outro não, ele colocava uma certa carga. Então sábados e domingos o volume era bem alto, né? Um sim ou não, principalmente. Mas durante a semana eram treinos muito tranquilos de se fazer. E assim, aí dava para conciliar tranquilamente com a rotina de trabalho, né? A rotina de família. Então não me prejudicou em nada, né? Talvez assim, para quem faça o primeiro, qualquer Ironman é duro, né? Porque você não é fácil às vezes pedalar no sábado, no domingo, correr um longo, e às vezes dá conta de menino pequeno e tal. Mas eu já estava acostumado com isso, já sabia como era, e para mim não foi nenhuma surpresa, não. Então, mas foi super tranquila a preparação, né? Na minha idade, eu já tenho 41 anos, então na minha idade o importante é não se machucar, né? Saber levar numa boa. Massa, bom saber. E assim, durante esse período de preparação, vocês chegaram em algum momento pensar que não haveria a prova? Vendo as provas cancelando e tal? Essas 2 últimas semanas eu pensei. Pensei porque a situação hoje em dia tá igual ao que a gente viveu, né? Alguns meses. Então, caramba, acho que não vai ter o Guerreiros de Ferro. Fiquei nervosa, pensei até em mandar mensagem no grupo, né? Minha gente, vamos antecipar essa prova. Porque, igual como o Fabrício falou, o Fabrício foi outra pessoa que fez a prova, treinador da própria Fabrício, ele disse assim, já perdi 3 ou 4 vidas, Anne, nessa periodização eu tenho que fazer essa prova. Então, basicamente isso, a gente tem que fazer uma periodização longa e para quando, assim, chegar perto da prova, começar de novo,
essas mesmas consequências, né, da pandemia. O medo também de contrair a doença é enorme. Então, eu que já usava máscara, passei a usar máscara e ficar longe de todo mundo, álcool gel, todo aquele ritual, sendo que de uma forma bem mais séria, né? Sim. Então, complicado. Você achou que pudesse não haver a prova, Tuca? Eu, em certos momentos, sim, né? Mas uma prova pequena, são poucos atletas, tinham 23 inscritos, 21 largaram. Eu via que uma hora ou outra ela ia acontecer, né? Até porque não é uma prova que traga muito risco. Né? Até a forma que ela acontece, né? Sim. Basicamente, a gente usa os próprios staffs, então você tem um cuidado absurdo com aquilo ali, enfim. Leva a sua própria hidratação. Eu levei minha hidratação, por exemplo, até na bike, né? Praticamente não usei hidratação da prova. Então, acho que isso mitiga muito o risco de contaminação. Outra questão é que, enfim, a gente realmente, acho que todo mundo teve esse cuidado de, na preparação, não ter um certo distanciamento, não evitar aglomeração, né? Mesmo que a gente corresse, realmente tem treino que é praticamente impraticável você correr de máscara. Eu corri um bom tempo de máscara até, mas depois chegou uma hora que, enfim, eu achei que o que é que eu estou fazendo aqui, né? A gente ia bem cedo, a gente treina muito cedo, assim, 5 horas da manhã, vento danado, e assim, eu não via muito sentido naquilo. Mas, de toda sorte, o cuidado, assim, era o mesmo, tentando correr até no meio fio, né? Acho que todo mundo corre dessa forma, meio fio, ciclovia ali, de forma... e sempre levando álcool gel, passando, tentando até não se alimentar em casa, não comer fora, né, para não correr o risco de ficar doente, né? Acho que também não passar para os outros, mas assim, às vezes a gente termina um treino e fica meio fragilizado. E eu acho que daquela hora, não sei, né, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus, mas eu acho que talvez o risco de contaminação não fosse grande, né? Sim, e nos treinos, principalmente os treinos mais longos, né? Quando termina, você termina ficando ali, né? E tem um cardiologista que é amigo meu que já praticou triatlon, que quando eu decidi, que eu fiquei um bom tempo na quarentena, eu ainda mantive os treinos porque eu fiquei participando das provas virtuais do Ironman, né? Que tinha eu lembro. Que tinha um circuito que eu queria fazer as 4 provas. Depois disso eu larguei, mas durante esse período que teve essas 4 provas que eu queria fazer, eu consegui manter os treinos indoor e tudo mais. Nadava amarrado, né, no elástico e tudo mais. Aí consegui, até o final de junho eu consegui manter o treino, depois eu abandonei total. Mas eu cheguei a falar com esse amigo meu, o Dr. Edécio, e falar, cara, eu quero pelo menos pedalar uma vez na semana na rua. O que é que você acha, né? Aí ele me falou, o problema não é o pedal, o problema é o antes e depois. Né? Quando acaba, você quer falar com a galera, você quer abraçar, quer trocar ideia, quer tirar foto. Esse é o momento do risco. Se você conseguir diminuir, né? O treino, dificilmente você vai pegar o vírus de que esteja pedalando na sua frente. Isso Exato. Algo que eu vi, Aldair, é que, assim, é uma rotina, né? Eu não sou muito de pedalar em grupo, pedalo um ou outro, tal, mas também é muito pontual, né? E como você treina com medidor de potência, eu treino com medidor de potência, mesmo que haja uma pessoa na frente, eu sempre ando fugindo do vácuo. Então, tudo isso minimiza também o risco, do meu ponto de vista. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, é que a gente levava, nos meus treinos longos, eu sempre levava batedor, sei que a Anne também faz isso, né? Porque uma coisa que eu vi era essas paradas, por exemplo, em posto de gasolina, muitas vezes o que eu via é que as pessoas do próprio posto de gasolina mesmo ali, que dá conveniência, não tem cuidado, né? Sobretudo em estrada, ninguém usa máscara e tal, você chega ali e enfim, eu via isso. Então, todos os treinos longos eu tentei levar o meu carro, com meu isoporzinho, com minha bebida e tal, com minhas garrafas, né?
E aí o carro higienizado com batedor, quando terminava, eu higienizava também, passava... enfim, e assim foi a preparação. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas foi muito tenso, realmente, foi muito tenso. Massa, vamos falar de coisas mais legais agora. Queria que vocês contassem a história da prova agora. História da prova. Como é que foi a prova? Se saiu tudo certo? Mas eu quero saber nos detalhes, não precisa fazer um resumo. Deixa o Tuca falar primeiro. Quero saber dos perrengues, do que rolou. Se for para contar, nadei para tanto, pedalei para tanto, isso aí não tem graça não. Né? Eu quero ouvir história. Não, o mato tava meio mexido, né? O mato tava... Então, assim, no começo eu não consegui pegar a esteira legal. Perdi as esteiras que eu pensava que eu ia nadar, então ficou uma coisa meio distante. Encaixei num grupo com mais 2 atletas, né? E aí, enfim, não gostei da minha natação. Mas aí, quando olhei o tempo, vi que eu tinha feito 1 minuto a menos do que o ano passado. Então, deu mesmo aquele... com o mar mexido e o ano passado o mar estava calmo, você ainda fez exato, melhor. Exatamente. No que pese o relógio, a distância deu um pouco menor. No passado deu maior do que quase 3.900 e pouco, esse ano deu menor a distância do que 3.800, um pouco menor. Mas assim, teve gente que deu mais de 3.800 aqui, né? Já vi relógios aí com 3.800. Enfim, até agora não sei qual a distância efetivamente. Mas, enfim, foi 1 minuto a menos. E garanto que eu treinei muito mais do que no passado. No passado eu treinei metade do que eu treinei esse ano de natação. E a minha navegação não foi boa. Navegação, perdi na navegação as 2 pessoas na saída da água e fiz a segunda volta sozinho. Mas, enfim, na saída do ciclismo, sempre tem um errinho, né? Na saída do ciclismo, eu vi, saindo da transição, você sai meio de cabeça quente, meio zonzo da água, né? Depois de nadar mais de 1 hora. Acho que era um staff, alguém estava torcendo ali, vinha saindo em minha direção. Eu soltei a bicicleta para atropelar a pessoa, a bicicleta caiu no chão. Aí eu só lembrei do ano passado, né? Que na hora do ano passado, quando eu comecei a pedalar com 500 metros, minha corrente entortou. E aí eu perdi uns 35 minutos parado ali, até que arranjasse uma corrente usada, colocasse no lugar da outra, né? Aquilo veio na minha cabeça de forma muito, muito, muito forte, né? E eu comecei o pedal com medo danado de acontecer alguma coisa. Meu Deus, eu treinei tanto, né? Tudo certinho aqui, deixa eu terminar pelo menos. E aí, aos poucos, você vai pegando confiança, né? Vai chover um pouco na prova também. Embora caiu uma chuva até forte. E aí a gente fica, enfim, meio receoso também. Foi exatamente no trecho ali entre o Francês e a Barra que a chuva bateu. E meio que cobriu, fez aquele espelho de água, né? Não sei se a Anne lembra disso. E você lembra um pouco. Se tiver um buraco ali, é no chão, né? Mas enfim, isso. E na corrida também, era meu forte, né? Eu desci para correr com medo de dar uma cãibra, alguma coisa assim. Não, aqui não é possível, que agora quando eu boto os pés no chão eu tenho muito mais segurança, né? Do que na bike, do que na natação. Então é só eu e o tênis aqui e a pista, né? Tanto que e essa autossuficiência que eu acho que às vezes é que a gente paga o preço dela, né? Tem que ter muito cuidado, porque uma coisa que eu já passei em prova é que a autossuficiência, você tá ali correndo, aqui eu não preciso de nada, não vou me hidratar bem, não vou tomar cápsula de sal, não vou tomar gel, e você termina pagando preço, né? Uma cãibra, uma dor, enfim, falta de energia, enfim, e essa experiência eu acho que conta de você se auto-monitorar o tempo todo
E às vezes vinha aquela vontade de dar uma cãibra, vontade não, né? Ela vai chegando aqui, músculozinho fazendo assim, você... Não, é gel, é sal, você tem que estar o tempo todo ali se observando, não mudar a postura da corrida, tentar manter uma corrida econômica, alguma coisa que leve você até o fim da maratona da melhor forma possível, né? Se é que é possível. Mas é isso, basicamente eu consegui executar o plano e cheguei lá. Não teve muito segredo, não. Ô Tuca, como você não gostou da natação, e eu lembro que eu falei com você no final da prova, para o vídeo da cobertura, né? A gente fez um take rápido, e você falou que economizou no pedal porque você queria dar o melhor na corrida. A corrida, você realmente ganhou na corrida, né? Você saiu em que posição na natação? Você chegou em que posição no ciclismo? E obviamente, né, na corrida você ultrapassou as pessoas que estavam à sua frente. Mas como foi a progressão da prova? Você saiu em que posição na natação? Eu acho que eu saí em sexto, sétimo da natação. Não tenho não fiz essa classificação ainda. E aí, enfim, no ciclismo você manteve? No ciclismo, a minha estratégia no ciclismo era né, que o Cris Solar, que é meu treinador, e aí a estratégia dele foi dizer, ele sempre pensa assim, né? A prova começa no quilômetro 120, o Ironman começa no quilômetro 120 do pedal. É aí que começa o Ironman, de fato. É quando a energia começa a faltar ali, se você não tiver cuidado. E aqui em Maceió, no Guerreiro, basicamente lá quando você pega aquela perna de 55 quilômetros descendo contra o vento, né? Vai lá em São Miguel dos Campos, faz aquela tesourinha lá e aí você desce até Maceió. É ali que começa a prova. Então minha estratégia era, na sexta eu tive aquele papo com ele para alinhamento, era de que de lá da tesourinha para até Maceió a gente conseguisse impor uma certa potência, uma potência maior realmente do que menos conservadora do que no restante do pedal, que eu segurasse mais. E assim eu fiz. Só que aí duas coisas. Quando eu peguei lá a volta na tesourinha, uma que o vento não estava igual do ano passado, né? A gente esperava que o vento tivesse maior. Não estava. Tava ventando, né? Tava ventando bastante, mas não estava o vento do ano passado. Essa era uma coisa. E a segunda que eu estava muito bem, eu estava muito folgado ali, né? Então eu consegui andar muito fácil. E eu só não vou extrapolar também porque eu estou com um tempo bom, eu estou com um tempo assim, para minha expectativa, eu esperava fazer um pedal entre 5 horas e 15, 5 horas e 20, né? Terminou com 5 horas e 7, no meu relógio 5 horas e 8 da organização, acho que já com a T2. Mas eu estava com a folga assim para minha expectativa. Então eu não vou quebrar aqui. Minha preocupação era a corrida, efetivamente, né? E aí, bom, entreguei a bicicleta com muita energia, o batimento cardíaco bem controlado, bem sossegado mesmo, né? Bem fresco, né? E aí eu executei a corrida que eu fiz nos treinos, né? Só no começo segurar um pouco, como eu saí, os que estavam na minha frente eram o Theo, o Fabrício, o Hélio e o Diego Topper, saí para correr basicamente com ele. Mas os outros três na minha frente, né? Nessa altura o Fernando já tinha caído lá na ladeira da Barra, infelizmente foi muito triste, né? E foi um susto muito grande quando eu desci ver a ambulância lá, mas enfim, tá tudo bem com ele, graças a Deus. Eu sabia que assim, o ritmo que eles fizeram foi muito forte, né? E que se eu imprimisse meu ritmo de corrida também no Ironman, você não tem muito o que fazer. No Ironman, se você treinou para aquele ritmo, você vai treinar no máximo para ele. Dificilmente você vai fazer melhor do que aquilo. Eu sabia que eu ia chegar ali nas cabeças, né? Ia chegar ali entre os três. Então me preocupei em fazer minha corrida. Saí com energia, o batimento até o quilômetro, acho que 28. Segundo o Solar, que o batimento estava bem, eu estava no ritmo bem legal. Estava vendo isso hoje, inclusive, no Train Peaks. E a partir do 28, 30, realmente eu comecei a sofrer um pouquinho. E aí o batimento
o batimento começa a subir bastante do nada e o ritmo começa a cair um pouco. Então, mas Ironman é isso, né? Ironman é loucura mesmo. Você no final vai com a cabeça, com a emoção, com o coração. Não tem muito o que fazer, não. E você, Anne? Boa parte da sua prova eu acompanhei, né? Que foi. Testemunha. A gente foi no carro, no ciclismo. Mas conta aí como é que foi a sua visão de dentro da prova, como é que... Eu tive a impressão que saiu melhor do que você imaginava. Não sei se você teve essa mesma impressão. Saiu igual ao que eu imaginava. Igual. Diferença de 1 minuto, na verdade. E, na verdade, eu nem sei se teve essa diferença em si. Mas a gente fez um planejamento e batia certinho a hora. Foi incrível. A gente sentou aqui e foi planejando tudo. Bom, o mar daqui de Maceió é uma piscina, né? Raramente muda alguma coisa assim. Então, ele realmente estava um pouquinho mexido, mas nada fora do normal. Mas em alguns momentos eu nadando, parecia que eu estava em Fortaleza. Eu digo, meu Deus, tá parecendo um mar de Fortaleza. Mas assim, eu também não consegui esteira. Por raros momentos teve um atleta que às vezes a gente ficava assim um pouco, mas a gente se afastava mais do que ficava junto. Então, assim, fiz a natação praticamente toda só, né? Foram 2 voltas, corria na areia. As transições, falta de experiência, né, também. Eu coloquei luva e perdi um pouco de tempo aí colocando essa luva e tal. Mas em relação ao pedal, né, eu vi que estava chovendo também, isso já chama um pouco a atenção, porque a gente já fica com medo de escorregar, de alguma queda, de algum buraco, como o Tuca falou. No pedal, eu lembrei do podcast que eu assisti do Felipe, né, com você. Que ele disse, inclusive, assim, que na prova a gente tem que ser melhor do que no treino, né? Óbvio que eu não ia exagerar, tinha ali a NP certinha, tudo certinho para eu fazer, mas assim, eu tava me sentindo muito bem, inteira, o pedal todinho, então eu vi que tava um pouco acima do que eu tinha planejado com ele, e eu mantive. Eu digo, eu vou, e se eu sentir em algum momento perna queimando, alguma coisa do tipo, eu vou diminuir. E graças a Deus foi tudo maravilhoso, assim. Eu saí da natação em terceiro, como eu já esperava, terceiro feminino, e eu consegui na primeira volta, né, alcançar as 2 meninas. Então eu finalizei o pedal em primeiro e saí para correr inteira também. A primeira volta aqui, a prova de guerreiros, ela permite que a gente leve um pacer, né? Algum amigo, alguém que vá ali com você na corrida. Acho que o Tuca não chamou ninguém, porque ninguém consegue acompanhar, né? Chamei e tem uma história incrível sobre isso. Chamei e tem uma história incrível. Vale a pena. Pronto. Eu chamei uma amiga minha, Fabi, e ela fez a primeira volta comigo, e as 3 outras voltas foi com o Ronaldo, né, que é um corredor bastante forte lá de Ana Dias. E engraçado porque, assim, a gente faz todo o planejamento, né, de pace na corrida, mas, assim, eu nunca tinha corrido uma maratona, né, foi minha primeira maratona, no meu primeiro full, e eu vim sentir, assim, na terceira volta, que eu digo, a maratona tá começando agora, porque é aí que começou a luta psicológica, né? Aí da terceira para quarta mudou bastante, assim, um pouco o pace que eu tava e a minha cabeça, né? Eu só queria terminar aquilo, só queria terminar. E quando meu esposo foi buscar meu filho em casa e passou de carro e o Ian gritou, então, assim, para mim aquilo me renovou de uma forma que foi ótimo, assim, imaginar na chegada que eles estariam lá. Então, me deu um gás, assim, fora do normal para eu conseguir concluir a prova. E assim foi. O Ronaldo e a Fabi foram ótimos também. O Ronaldo ficava dizendo, nossa, você tá inteira, vamos lá. Tá todo mundo esperando, tua família, vamos com a gente e tal. E assim a gente foi. E quando eu cheguei, meu Deus, foi uma festa. A tenda da Atlética é sempre uma festa aqui em Maceió. E tava lá um monte de amigos, tava o treinador, tava o subcoach Brandão, o Odaí, e foi maravilhoso.
muito bom mesmo. A prova em si também bastante organizada, do início ao fim. E foi isso. Como é que foi essa história aí, Puca? Eu tenho um guardador de carro, flanelinha, guardador de carro, enfim, chamado Sérgio. O Sérgio é um corredor raiz. E ele é um cara super humilde, né? Muitos que são da corrida conhecem o Estevão lá Total, é que treina ele, né? Passa os treinos para ele, é um cara super humilde. E aí eu vinha dizendo já há muito tempo, só Sérgio, passava com ele, Sérgio, dia 12 de dezembro, você vai correr comigo 21 quilômetros, eu vou ver 42 aqui na orla, 21 você vai correr comigo. E passava e dizia isso. Ele é quando é sábado agora, acho que não, é no dia 12 só. É dia 12, pronto. Uma hora esse cara não vai lembrar do dia, né? Não vai lembrar. E aí eu cheguei lá e tal, nadei, saí, cheguei pra correr e não vi o Sérgio. Eu disse, rapaz, o Sérgio não veio, né? Mas aí beleza, eu tô com o batedor lá, o Monteirinho, o Rafael lá de bicicleta, né? Com minha hidratação, tranquilo, não precisa não. Mas tinha certeza que o Sérgio não tinha ido lá para correr os 21 comigo. Quando eu tô correndo, que eu abro a volta dos 21, a metade da maratona, quem entra do meu lado? Rapaz, o Sérgio, rapaz. Eu não sabia dessa história. Eu vou te mandar. Todo comadinho, com short de corrida, camisa por dentro, como corredor raiz mesmo. E querendo correr a 4x1, eu disse, Sérgio, pelo amor de Deus, Sérgio, eu tô aí quebrado, vai devagar. Rapaz, para dosar esse homem foi difícil. Ele queria correr ligeiro. Rapaz, vá no meu ritmo. Chegou a hora que eu não aguento, Sérgio, faz o seguinte, um passo para trás. E aí mas assim, ele foi importantíssimo. Até música esse homem cantou, quando ele viu que eu tava... Quando ele viu na última volta eu tava sofrendo ali, ele dizia, vou cantar uma música para aliviar a sua dor. Aí começava a cantar. Eita. E aí eu passei o Theo, né? Na terceira eu passei o Theo e fiquei, Sérgio, e aí? O Theo tá vindo? Aí ele dizia, tá bem aí atrás. Aí eu corria meio, o Theo não ia pegar. O Monteirinho da bicicleta aqui calado, né? Uma hora ali já... descendo, faltava... Isso é raridade, o Monteiro calado. É muita raridade isso. Mas porque houve uma ordem ali pra ele... tá. Amenizar. Ele aguentava mais. Aí o Sérgio disse, o Theo vem ali, aperta, aí 4h35, 4h40, sem já o vapor já acabando, né? Então, assim, o Sérgio foi fundamental para eu manter o ritmo. Pense numa bela aquisição para me ajudar aí nos 42. É porque Floripa, a gente leva para uma prova grande, né? Claro, você tem lá vários outros atletas correndo no seu ritmo, e aí é outra história, né? Imagino. E aqui também a dificuldade um pouco que as ruas não estavam fechadas, né? Aí, às vezes, a gente ia pela calçada e ficava, licença. E quando a gente ia para a rua, os carros ainda passando. Então, teve essa dificuldade também. Mas, tirando isso... Exato. Então, você vai para uma prova grande, você tem essa facilidade, né? Tem várias pessoas ali que eu conheço e até hoje falo e tal, que eu corri em Floripa há 5, 6 anos atrás. A gente correu lá boa parte da maratona, né? Juntos. É muito legal isso, porque ele encaixa no seu ritmo, é muito fácil, né? Principalmente para quem tem tempos parecidos ali, parciais parecidas. Você desce para pedalar com 100 pessoas, sobram 5 lá que vão correr no seu ritmo, fatalmente, até o final, praticamente. Então, isso é muito fácil de acontecer, né? Aqui você não tem isso, né? Aqui um sai 10 minutos na frente, outro 10 minutos atrás, né? Muito espaçado, é muito complicado para você correr uma maratona sozinho, a maratona de Ironman sozinho, né? Sem alguém do seu ritmo do lado. Muito difícil. Eu ia até perguntar sobre isso, de correr ali na orla, no final de tarde, né, de um sábado. Né? A orla de Maceió, todo mundo sabe como é que é. A necessidade de manter um nível de energia mental numa prova longa é muito importante. Se você for, eu acho, tá? Eu acho que se você for uma pessoa melancólica, triste, depressiva,
Você não consegue. Já era, né? Fazer, já era. Não consegue. Você desiste na primeira. Imagino. Dói a barriga. Você tem vontade de. Você tem cólica, a cólica vai embora, você dói as pernas, a perna vai. Vem uma dorzinha que você nunca sentiu na vida. Eu senti. Na hora da corrida, no começo da corrida, eu senti uma dorzinha do lado do pé. Nunca senti essa dor na vida. Não pisei em nada, sempre usei esse tênis, tá doendo ali. Aí levei um gelozinho. Monteiro, o gelol. Aí ele me dava o gelol, vai passar, o gelol. E cadê a dor passar? Então, assim, se você for uma pessoa com a cabeça negativa, ou você não termina, ou você termina reclamando de tudo, que deu tudo errado. Nunca você quer voltar naquele lugar, fazer aquela loucura de novo. Verdade. Não sei se a Anne concorda, mas enfim. Sim, com certeza. A Anne teve uma história interessante com a Fabi, da primeira volta. Foi. A Fabi voltou, no final da primeira volta, a Fabi disse, entra o Ronaldo aí, que eu acho que eu não aguento, não. Ela parecendo time de futebol. Escala o Ronaldo. Aí troca. Mas o Ronaldo corre muito, né? Muito. Ele tava ali brincando e ele levou bem a sério o que o Felipe falou, que a última volta tinha que ser com tudo e na última volta já não tinha mais perna. Eu sou uma pessoa com um perfil de hipertensão, então assim, minhas cápsulas de sal são contadinhas, sabe? A Isadora, minha nutricionista, ela conta mesmo aquela taxa ali certinha, nem mais nem a menos. Então, quando foi na última volta, eu senti que a parte da posterior já não estava a mesma coisa. Eu já não tinha mais aquela força e começou a dar uma fisgadazinha, aquele aviso que poderia dar cãibra, né? Então, eu disse, Ronaldo, eu tô entregue aqui. Aí ele, vamos lá, Anne, a última volta. Ronaldo, eu pedalei 180 quilômetros. E por um momento, foi uma coisa que eu até esqueci de falar. Na terceira volta, eu meio que me desliguei, assim, minha mente. Sabe, é como se eu estivesse em outro local e só correndo no automático. Como se eu tivesse ligado o piloto automático. E contei isso para Isadora num dia, né? Um dia depois da prova. Aí ela disse que isso é um efeito flow feeling, se eu não me engano, flow feeling. Ela disse que o treinador dela fala sobre isso. A gente falou no podcast sobre treino mental com o Daniel. Ele falou sobre o estado de flow, que eu acho que eu nunca tive isso na minha vida. Principalmente quando é corrida, é sempre sofrido. Então, assim, eu meio que liguei no automático, até que os paces ficaram bem parecidos nesse período aí. E eu me assustei com isso, porque eu fiquei naquela, eu não conhecia, né? Eu fiquei naquela, será que eu vou desmaiar? Ou será que isso é normal? Aí eu comentei com ele queria apertar, eu disse, não vamos não, que eu tô com medo, assim, por um momento eu me desliguei, assim, totalmente da corrida e tudo, e eu tô com medo de desmaiar. E também, assim, eu não tinha experiência de uma prova longa, já tava na última volta, então eu fiquei pensando, né, já precisou acontecer alguma coisa, seria terrível. E, ao mesmo tempo, um colega meu que tava de moto e às vezes chegava assim e dizia, pô, Anne, já tá na última volta, não tem pra que apertar não e tal. Então, a gente sempre ouve o amigo que tá falando a coisa mais fácil, né? Falando aqui. Exatamente. O anjinho mandando devagar e o capetinho vai embora. Um queria o sprint final e o outro não, mantém, você tá bem. Eu digo, legal. Vamos manter mesmo. Mas é muito legal mesmo. Aí você falou assim... desculpa. O Ronaldo, ele é do interior daqui de Alagoas. E acho que para muitas pessoas, as pessoas nunca ouviram falar de triatlo. Então, quando ele comentava assim que ia correr com uma menina que ia nadar 3.800, pedalar, né, 180, depois correr uma maratona, o pessoal ficava sem acreditar. Não, pare de mentir, Ronaldo, isso é mentira. E ele, gente, que loucura é essa? Aí ele ficava, pô, Anne, desde as 5 da manhã que você tá em atividade, você é demais, não sei o quê. Então, assim, minha maratona eu devo a ele, a Fabi também, mas foi maravilhoso correr com ele. Pô, agora vocês contaram a história da prova, e assim,
foram poucas as situações que geraram alguma preocupação, né? Como essa dorzinha no pé aí que o Tuca teve, e essa fisgada aí que começou a ameaçar no final da corrida. Então, foi realmente uma prova bem encaixada. Né? Para quem chega na frente, Aldair, a prova tem que ser muito redonda. Se você tiver um problema ali, um perrengue que lhe tire 5 minutos, para mim eu já perdi a prova, já ficava em segundo, né? Então, assim, a prova tem que ser muito encaixada. Além de treino, além de, né, a minha alimentação, como a Dani também, a mesma nutricionista, a Isadora, que é minha namorada, foi uma alimentação maravilhosa. Não faltou energia. Inclusive, uma coisa que eu melhorei do ano passado para esse ano é que ano passado eu parei para ir no banheiro. E aí eu perdi ali uns minutinhos que talvez não fizeram diferença no passado, mas esse ano iam fazer, com certeza. Então, assim, minha estratégia foi de tirar alimento sólido. Né? Meu alimento sólido foi um Snickers. Quando acordei foi uma banana e só. O resto foi gel e líquido. Então, assim, foi uma estratégia que eu testei nos treinos, né? Claro, com todo o know-how dela em relação a isso. Então, eu tenho certeza que não ia faltar energia, porque até então o conceito lá no começo era que a gente acordava, tinha que comer bastante, porque a gente ia fazer um Ironman, a gente não ia tomar café da manhã, não ia almoçar, né? E a gente tinha que comer muito, ia levar um monte de sanduíche, um monte de coisa. Nada disso eu fiz. Não levei castanha, não levei amendoim, não levei sanduíche, levei um Snickers, porque só pra... Mas enfim, se eu não tivesse comido o Snickers, também não iria fazer falta nenhuma. E Snickers é bom pra caramba, né? Nem se compara bom pra caramba, também adoro. É uma delícia. Pode não dar energia, mas vai dar uma alegria ali de uns 2 minutos. É importante, né? Importante aquele prazer na hora de comer. E gel, realmente, depois do 10º gel... Ele desce. Inclusive, eu vou pedir para ela botar isso na minha dieta, viu? Gostei. E aí, uma das estratégias foi essa de não parar para ir no banheiro. E aí, na corrida, vinha aquela vontadezinha ali, aquela cólicazinha, sabe aquela vontade de ir no banheiro, a barriga dizendo, me leve no banheiro, me leve. Mas aí eu sabia que não era, que era só o mental querendo sabotar você. E aí aquela vontade passava. Eu tinha certeza que eu não estava precisando ir no banheiro. E isso foi muito importante também, porque além do tempo perdido, tira o seu ritmo, né, de corrida. Você está correndo ali e atrapalha, não é legal. Então, assim, foi uma coisa que eu também... Beijo, Isadora. Beijo. Obrigado por tudo. Chamar a Isadora para gravar um pouco. Porque esse lance é muito interessante do mental, né? Durante uma prova longa. Às vezes, né? Eu costumo falar, né? Do 70.3 que eu me machuquei, mas foi a cabeça mesmo que sabotou. Obviamente que estava doendo, mas não era uma dor que me impedia de correr ou de... Tanto que eu terminei caminhando. É a cabeça mesmo. Pode ter toda uma sequência, né? Primeiro você diminui o ritmo, depois você caminha e até chega em abandonar, né? E aí eu já vi, por exemplo, em Ironman, você vê atletas de ponta, eu vi um atleta que está aí bem experiente em Ironman, que é não me recordo agora o nome dele, de Minas Gerais. E ele apagou no canteiro ali, quem conhece sabe, na Avenida Búzios, na frente de todo mundo, na frente da torcida. Ele apagou, ele desmaiou no meio da maratona. E aí deram uma Coca-Cola a ele. Ele tomou um golinho de Coca-Cola ali de uma lata que apareceu na hora. O cara levantou, deu um sprint lá e pegou a vaga para cá. Cara, já pensou? Marcou profundamente. Coca-Cola salva. A gente tem um amigo em comum, eu e a Ana e o Glauber. Você conhece também o Glauber, que ele deu uma apagada no 70.3. Infelizmente, ninguém deu Coca pra ele. Eu acho que era a salvação se tivesse dado uma Coca. Inclusive, eu pensei nele nesse momento aí que eu tive medo, eu pensei nele. Na hora do flow, você vê logo, cara. Porque o recado do Glauber. Fizeram um vídeo pra mim, né? Esqueci até de falar. Juntaram várias pessoas e fizeram um vídeo, uma homenagem bem linda.
na semana antes da prova, e ele falou num vídeo justamente isso, para eu ir com calma, tranquilidade, e eu acho que é isso que ele passa hoje em dia nas provas, né? Depois dessa situação dele, que ele, nessa corrida, ele deu o máximo dele e ele não percebeu que estava desmaiando, que estava numa hipoglicemia severa, e desmaiou e foi para ambulância, né? Acho que a prova longa, assim como a Ironman, é uma cadeia de confiança, né? Você tem que confiar no seu treino, você tem que confiar na sua alimentação, mas tem que ter um plano. Se você não tiver um plano, se você não tiver certeza do que está fazendo, você não vai ter um bom resultado. Mas isso é a base. Exatamente. E a gente conversou bastante sobre isso no podcast que eu gravei sobre o treino mental, que nem todo mundo dá a devida importância de você se preparar mentalmente para um desafio desse tamanho, mas que faz muita diferença. Você saber, é o que você acabou de falar, porque você confiar no seu treino, mas ter um plano. É exatamente isso, tipo, você confiar no seu treino é você saber o que é que você pode fazer. Tipo, eu treinei para isso, eu não posso fazer 2 disso, né? Não tem como. E quando você alinha as expectativas, sabendo o que é que você pode fazer, o resto é um plano, né? E lógico que tem o lance também da gestão de crise, né? Porque às vezes você precisa do plano B, às vezes precisa do plano C. O plano Z é terminar. Quando a gente cai, né, que levanta para correr depois, é dificílimo correr, mas mesmo assim a pessoa segue com dor. Tudo isso a gente tem que ficar pensando também, quando acontece. A experiência conta muito, né, Anny? Eu admiro, assim, o que a Anny fez é surreal, porque, assim, o primeiro Ironman dela, ela fez uma prova maravilhosa. Ela conseguiu, mesmo assim, acho que ela abriu um pouco da segunda colocada e mesmo assim não baixou o ritmo, manteve o foco. Em momento algum eu olhava para a Anny e via ela ali focada. Então, assim, tá de parabéns mesmo, porque no primeiro Ironman... Obrigada. Eu sei o quanto é difícil Obrigada. Inclusive, até me falaram assim, diminui que ela tá muito longe, mas na minha mente, eu não tava ali por ela. Eu tava ali por mim, né? Eu queria fazer o meu melhor. E o meu tempo era independente do tempo das outras pessoas, né? Então, eu seguia para ver até onde eu ia conseguir, né? Mas depois, da terceira para a quarta volta, a gente realmente sente aí essa... A gente começa a pensar, né? Poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que acabar logo isso. Já não aguento mais, me tirem daqui. Mas obrigada, Tuca. Você também é um atleta que eu admiro demais. É uma pessoa, assim, com a postura incrível na corrida. Eu tava dizendo para ele, a gente percebe de longe quando já é o Tuca, né? Porque nas últimas voltas, ele se manteve a mesma postura, aquela mesma cadência perfeita. E realmente é de admirar. Parabéns, viu? Provão. Você disse que tem um problema de pressão e eu tenho um problema de glicemia. Tá. A glicemia é um pouco alta, então eu tento manter o controle sempre. E às vezes é difícil, né? Porque você termina ingerindo muito carboidrato. Muito gel. Né? Mas, enfim... Estou ajustando isso com a Isadora. Com a Isadora. Mas assim, a idade vai chegando e a performance vai caindo e a glicemia vai subindo, não tem jeito, né? A idade chega para todo mundo. Mas enfim, fiquei muito feliz porque bati meu tempo. Porque a gente sempre chega uma hora que a gente não sabe se o próximo vai ser realmente melhor do que o que foi nesse agora, né? É difícil prever isso. Mas foi um provão. Tem sido. Quantas provas você completou com o Guerreiro de Ferro? Guerreiros. Esse foi meu 6º Ironman, né? Fiz 4 Floripa 4 anos seguidos e agora Guerreiro de Ferro, né? Eu vinha baixando meu tempo lá em Floripa, 9,56, depois 9,44
9,54, 9,44 e agora 9,34. Interessante é que eu baixo de 10 em 10 minutos. Besteirinha. 34, 44 e agora 34. É o fraco? Já Espero que no outro seja 24. Aí vai você ganhando o Felipe. Aí o Felipe vai querer voltar. Obrigado, Felipe. É muito difícil. O homem é muito forte. Mas foi uma prova muito massa que eu gostei. Eu não fiz uma cobertura assim muito profissional, né? Porque eu já tinha há muito tempo feito lá já tinha acordado com a Anne, né? De fazer ajudar no pedal, né? No apoio. No percurso do ciclismo. Mas mesmo assim eu ainda consegui fazer imagens bem legais do ciclismo. E o Adams, marido da Anne, a gente foi conversando muito. A gente é amigo já há algum tempo, né? Desde que começamos no triatlon. E a gente vinha... uma coisa que o Adams vinha falando no caminho todo é que em nenhum momento a Anne... vai parecer que eu tô puxando bajulando, mas em nenhum momento ela saiu da prova dela em função de outros atletas. Inclusive atletas do masculino também, que a Anne ainda pegou alguns no ciclismo, ainda ultrapassou alguns. Que não teve um dos caras que quando a Anne passou quis competir. Reagir, né? Não. Treta. Lógico. Treta. Momento treta. Eu não vou dizer quem é, lógico, mas eu tenho que falar treta porque isso gera retenção, né, velho? YouTube retenção. Engajamento. Engajamento. Vou fazer um corte aqui e vou botar no Instagram que vai dar muito engajamento. Ela passou o cara, aí o cara meio que assim, caraca, velho, a Anne me passou. Mas eu acho que você sabe, né, Tuga, quem é. Não vou eu acompanhei a prova. Eu tava muito lúcido no ciclismo ali. Foi, né? Aí ela passou, aí o cara passou de novo, aí a Anne dela não mudou, ela tava fazendo a prova baseada na NP que foi planejada, né? E não apertou em nada, continuou fazendo a prova dela. Aí o figura passou, aí deu aquela quebrada, aí a Anne passou porque era óbvio que ia passar. Ela tava no ritmo dela, que era mais forte. Aí teve uma hora que ele desistiu e disse, não dá pra mim não. Aí foi uma hora muito... Quantos quilos você fez a prova? Eu? Seu peso? Meu peso na balança mesmo? Médio. Ou você tá falando o de watts por quilo? Não, pedal. Seu peso corporal. Eu acredito que em torno de 52 a 53 quilos. É peso de triatleta profissional, né? Muito leve. Né? Mas você fez... E olha que assim... Uns 3 quilos, não foi não? Eu fiz o que daí? A tua NP foi uns 3 watts por quilo ou não? Foi próximo, mas não chegou a 3 não. Em relação à alimentação, eu tive muito cuidado assim, para não emagrecer tanto. Aí a Isadora, a gente sempre ia ajustando isso, porque com treino muito intenso, muito longo, acaba emagrecendo muito rápido. Então a gente ia ajustando final de semana. Teve final de semana que ela até disse assim, Anne, peça uma coca aí com um acarajé para você não sumir. Então, assim, basicamente, eu foquei mesmo, assim, em torno de 15 dias, né, que eu fiquei sem doce e tal, mas nada sem tanto exagero. Então, o que eu gosto da Isadora é justamente isso, nada extremamente exagerado nem radical, nem uma dieta radical demais, porque a gente precisa de energia, né? E, ao mesmo tempo, eu não tinha como emagrecer mais do que aquilo, pelo amor de Deus, né? Então, cheguei num peso legal. Por incrível que pareça, hoje eu me pesei, durante a prova, véspera de prova, eu cheguei ali a 72,900, 73 quilos. O peso, para mim, é pesado. Eu não lembro de ter feito Ironman com tanto peso. Mas ela disse, você tá bem, isso deve ser glicogênio, no final, aquela acumulada, né, de glicogênio, isso é saudável. Então eu fiquei super tranquilo.
né? Apesar que eu fiquei, antes dela dizer isso, eu fiquei meio preocupado, achando que tava gordo mesmo. Mas eu tenho que ser pesado. Você vê que o quanto é verdade. Aí a gente fez a prova sábado. Hoje é quarta-feira. Eu me pesei agora há pouco, né? Tava com 70 quilos. 69,900, 70 quilos. Ou seja, eu tinha uma conta ali de, né? Para a prova, um tanque estava cheio, né? Tava cheio. Verdade. No momento algum, pesei 70 quilos na preparação. O que eu gostei dessa prova também é ver que tava todo mundo bem preparado, né? A gente, assim, todo mundo se preparou bastante, as mulheres também, todas fizeram muito bonito. Eu achei linda também a prova da Rita. Eu disse, Rita, todas as provas foram bonitas, mas a sua acho que foi a mais linda, porque foi muita superação, emocionante. Você se entregar. Dela. Exatamente. É fantástico. Então, foi lindo. Foi uma prova maravilhosa, assim. Eu acho que, inclusive eu estava dizendo até durante a entrega dos troféus lá, que esse modelo de prova veio para ficar, né? Porque assim é um modelo de prova que é muito viável, não precisa se preocupar com muita coisa, né? E é muito confortável também para o atleta, né? É um desafio praticamente um soloman, né? Com uma estrutura de transição. Então é bom para a organização, é bom para o atleta, é bom para não tem fechamento de vídeo, enfim, é uma coisa muito mais enxuta, mas tão prazerosa quanto. E a área de transição ali, por mais que o percurso não estivesse fechado, a área de transição foi bem honesta, né? Tipo, você tinha a sensação de você estar numa prova super bem organizada, né? Obviamente, não fecharam. 500 metros quadrados ali, o espaço sem atrapalhar nada. A fila do bicicletário, a parte da entrada e a saída da transição, tava tudo... Doutor Elcio, Josemar, o Theo, o João Paulo, eles estão de parabéns, realmente. E a galera, e o Felipe também, né? O Felipe da FMX. FMX. Belíssimo trabalho. E o troféu também, feito por um artesão, né? Um artista. Nossa, ficou perfeito. Eu percebi que o... Esse daqui, ó. Tá? Cadê ele? Cadê? Esse daqui. Pronto, esse aí. Esse aqui. Esse foi do ano passado. Foi ele também que fez, né? Ele fez os dois. Esse é 2019. Eu percebi que a galera do pódio tem o troféu bombadão, né? O cara é bombadão e a de participação é magrelo. Olha daí, você sabe da história desse troféu, né? Ele é uma foto do Josemar. O João Paulo mandou uma foto do Josemar correndo, uma foto clássica do Josemar, que já foi capa de Maceió. Mandou para o artista e disse: esse é o troféu, o cara do troféu. É o Josemar correndo até o formato do nariz. Parece muito mesmo, Josemar. Botaram uma coroa de bicicleta na perna dele e uma coroa de guerreiro, né, na cabeça. Para quem não sabe, guerreiro um foguete. Faz parte do folclore alagoano aqui, uma dança. Que é massa. E o nome ficou muito legal, Guerreiro de Ferro. Eu acho que ficou um nome muito massa. E é uma distância full. Para quem está ouvindo até agora, assim, mas eu já falaram as distâncias, é uma distância, mesmo distância do Ironman, né? Mesma distância. E esse ano, esse ano teve uma refrescada aí para vocês, né? Mas foi. Normalmente, né? Provavelmente vai ter outras edições. Não, é uma prova fácil, né? É uma prova difícil. Difícil. A gente se preparou. A corrida com aquele calor úmido, né? A gente se preparou assim, pedal com bastante vento. Tiveram treinos terríveis. E tendo em mente que a corrida seria muito sofrida. Então eu desci pensando assim que a qualquer momento o sol poderia aparecer e que ia castigar bastante. Mas pelo contrário, às vezes eu pegava água, me molhava e por alguns segundos eu ainda ficava com frio. E isso 2h aqui em Maceió, Alagoas, né? Então não tem. Foi maravilhoso.
Uma coisa foi assim, que é escolhido. interessante, geralmente a gente treina em Floripa, a gente treina aqui no inverno, né? Final de abril, época de chuva aqui já, né? Já começa a chover um pouco. Abril, maio é quando os longos encaixam, começa a esfriar um pouco, chover bastante aqui. E aí você chega em Floripa, também é chuva, frio lá e tal. O Guerreiro, a gente treinou em condições péssimas, né? Ventava um absurdo. Cada sábado daquele era um sofrimento, porque era calor, vento. No dia da prova tava uma maravilha, assim, bem melhor, né? Para quem pega a Floripa, aqui é muito mais difícil, mesmo em condições boas. Mas a gente treinou no ruim para competir num pouquinho melhor. Né? Quando a gente faz a preparação para a Floripa, a coisa é meio compatível com o que acontece lá. Então, talvez o ganho seja um pouco menor. Massa, a prova foi linda, eu gostei pra caramba. Como o ano que vem, se tudo der certo, vai dar. Eu vou ter completado um Ironman, então eu vou poder candidatar sem participar da peneira, né, velho? Não, terminar, assim, se tiver a prova, eu garanto que eu termino. Eu não garanto nem o tempo, né? Mas terminar, eu termino. Essa é a cabeça. Tem 17 horas, não é possível, velho. Não é possível, né, André? Mas aí, e agora, os planos de vocês? Floripa, os dois estão inscritos, né? Ou não? Além de Floripa, tem o Mundial, né? Em Utah. E é isso, né? Vamos torcer para ter, né? Para que a coisa abra realmente lá nos Estados Unidos. E a gente... Porque, assim, Mundial é uma coisa... São 4, 5 mil atletas aí do mundo inteiro. Então, a gente de todo lugar do mundo, país que você nunca ouviu falar, e leva família e tal. Então, no final das contas, em uma cidade, você termina lá que gira em torno da prova, você termina com 15 mil pessoas do mundo todo ali, uma trombando na outra, né? Dentro de feira, dentro dos eventos e tal, são vários eventos. Então, é bem complicado. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se realmente vai haver esse Mundial, que já foi cancelado uma vez, né? O Mundial de 70.3, que a gente está falando. Ele era para acontecer no final, em novembro, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia fechou, né? Eu acho que tá fechado até hoje. Ninguém entra, ninguém pode sair, não sei, mas entrar ninguém pode. E eu não sei como é que vai ser nos Estados Unidos, mas Floripa também é na expectativa, né? Floripa já teve o adiamento, o primeiro adiamento, depois... 2 vezes, né? Exatamente. E parece que vai... Também é uma prova complicada, assim, a loja Floripa, 2.500 atletas, né? Aí você fecha um bairro lá, que é Jurerê, em torno de uma prova ali, é muita gente de todo canto, tem gente do exterior também. Enfim, eu não sei como é que vai ser. Só sei que a gente tem que, se tiver, estamos lá. Enquanto não tiver aí uma... Definição tem, né? Porque tá marcado. Ninguém falou nada, então a priori vai acontecer. Verdade. E como em maio, né? Vamos imaginar que dá tempo, né? De vacinar, pelo menos. Se resolver alguma... Aí vamos ver. Mas aí, Tuca, você também você estava no Mundial também ou não? Eu peguei vaga aqui em Maceió, né? A Anne pegou, acho que em São Paulo, né? Foi, São Paulo. Eu peguei vaga aqui em Maceió, junto com mais alguns amigos, né? Daqui de Maceió, e a gente ia para Nova Zelândia, chegou a alugar a casa lá, né? A gente chegou a alugar a casa lá para ir para Casa Maceió, lá em Floripa e tal. Mas aí, como foi cancelado, vamos ver o que a gente faz lá em Utah. Show de bola. Esse ano vocês vão continuar treinando? Não tem prova, não tem mais o que fazer esse ano, né? Domingo, esse final de semana tem o Osh, né? Eu não vou encarar, não?
Eu tô inscrita, né? Mas vamos ver, tô decidindo ainda o que é que vai rolar. Tô com um calo aqui nos 2 dedões. Você perguntou se eu tava bem, eu disse tava bem. Depois o Cutuca falou do pé dele, eu lembrei que eu tô com um calo aqui, terrível. Mas tirando esse calo, tá tranquilo. Mas eu acho que eu não vou daí. Eu acho que se eu for, vou olhar o pessoal de longe, né? Devido a não poder aglomerar. Mas é isso. E continuar treinando, porque triatlo é um estilo de vida, né? Uhum. Eu não imagino, assim, minha vida sem uma rotina de treino. Já tô agoniada aqui essa semana, 3 dias. Eu tô só assistindo seriado. Só momento Netflix. Mas eu não consigo, né, imaginar sem nadar, pedalar, correr. Vamos fazer aí, de boa. E aí, Tuca, esse ano o Oxe lá vai fazer não? Vontade não falta, né, Odair? Mas assim, eu acho que tá bom já, né? Esse ano vamos pegar leve para não castigar a carcaça também, né? Eu queria fazer lá a cobertura da prova, mas com o andar da carruagem eu também não tô muito afim de muita exposição. Ficar doente agora, o Natal vai ser meio complicado, né, cara? Complicadíssimo, não. Agora é dar uma... Pode estar com a mãe, com a família e tal direito, né? Exatamente. Enfim. Mas essa questão do triatlo, né, que a gente falou, do estilo de vida, é exatamente isso. A gente procura uma prova ou outra aqui para tentar dar aquela motivada, né, para tentar seguir uma rotina de treino, para tentar no final da semana acordar às 4 da manhã, né? Porque não é fácil. Não é fácil você acordar todo dia. Eu vou dormir às 4 da manhã. Às vezes chovendo. Complica, mas enfim, para manter uma certa saúde, né? Isso. Manter o peso, manter a glicose, manter a pressão, manter pelo menos sob controle, porque enquanto a gente tá novo aqui dá para fazer isso, né? Levar isso para criar um esporte bacana, porque eu sei que daqui a pouco a gente não vai poder correr mais, porque o joelho não vai deixar, né? Mas a natação e o ciclismo são esportes de muita longevidade, né? E dá para levar aí até 80 anos, 70 anos, com certa facilidade. Então, se tiver os devidos cuidados, pô, tem o japonesinho lá, né, do Ironman, que se eu não me engano, são 93 anos que ele tem, né? Tem vários exemplos, né? Então, como é um esporte muito novo, né? Ainda a gente está conhecendo agora esse povo que octogenário e tal. Mas assim, sabe do ciclismo e da natação, dá para levar por muito tempo. Praticamente centenários aí que ainda treina, tem um estilo de vida saudável, né? E tudo isso é possível. Então eu acho que é uma coisa muito bacana isso aí, muito bacana. É o lance de você encontrar o equilíbrio no momento que você tá, né? Tem época que você consegue focar mais, tem época que não é possível. O ideal é você... Eu cometi o erro de parar aí 2 meses. E aí agora que eu voltei, no começo que eu vou... Tem o quê? Eu acho que tem 1 mês que eu voltei a treinar. Foi no começo de novembro que eu realmente voltei a treinar. E eu senti muito. Agora que tá começando a ficar... Agradável. Agradável é uma palavra um pouco forte. Agora tá começando a fazer... Pô, não, beleza, dá pra fazer o treino. Tá motivante. Tá começando a motivar, né? Agradável um pouco difícil. Não vamos mentir, né? Não, eu não gosto. Eu gosto de falar a verdade. Mas a gente encontrar... Eu acho que é o segredo para você levar para o resto da vida, você encontrar o equilíbrio. Pô, agora estou trabalhando em determinado projeto que está tomando meu tempo. Então, beleza, vamos diminuir o pé. É só treinar menos. Não é parar, né? Eu parei, o quê? Julho, agosto, setembro e outubro. Eu fiquei praticamente parado. Uma vez ou outra dando um trotezinho, dando uma nadada, né? Agora, pô, eu engordei quase 10 quilos nesses 4 meses. Né? E
enquanto tinha lá as provas virtuais que eu estava fazendo, que até hoje está rolando, né, as provas virtuais do Ironman, mas até o final de julho eu consegui manter o peso ali na casa dos 75, 76. Depois engordei pra caramba. Mas é e assim, isso, eu na época da faculdade não treinava, não tinha vida praticamente sedentária. É um período muito ruim da minha vida de parte esportiva, sempre fiz esporte. E assim, você fica com a saúde frágil, né? Você fica com a saúde, você gripa fácil, você tem dor de estômago, você tem todo dia uma coisa, assim, você nunca tá 100%. E hoje a gente entra num ciclo desse de treinamento rotineiro, assim, né? Diário, e para Ironman, uma coisa dessa. E não sei que ano também não. A gente não pega uma gripe, não fica de mal humor, não tem alteração de nada, super saudável, né? Com 20 anos de mais velho, e eu me sinto muito melhor do que me sentia na época da faculdade, há 20 anos atrás. Então, assim, é algo que é difícil você dizer a outra pessoa, faça também, né? Mas, assim, eu falo por experiência própria que me melhorou muito, melhorou bastante minha saúde, tanto física como mental também, né? Você tem um equilíbrio muito maior de poder de concentração, disposição, enfim, é isso. Mas é porque também vocês dois são pessoas muito equilibradas. Tem muitas pessoas desequilibradas também, que o triatlon piora. Isso depende. Depende muito. Tem um depende desse tamanho aqui, né? Mas para tudo, exatamente. Mas essa é a jogada mesmo. Bom, rapaziada, foi muito massa essa conversa com vocês. Gostei muito. É lógico que essa edição do podcast foi especial por causa da prova do Guerreiro de Ferro, que foi uma prova que foi muito legal, que eu gostei muito de ter. Eu só saí de lá quando o último, né? Eu filmei todo mundo. Lógico que na edição não dá para colocar todo mundo, principalmente no clipe inicial que eu fiz, né? Não dá para colocar todo mundo. Na cobertura da prova dá para colocar mais pessoas na edição e tudo mais, mas eu passei o dia todo lá, acompanhei até o final e foi uma prova, uma prova de nível altíssimo. E eu achei muito legal participar dessa conquista de vocês, pelo menos de um pequeno pedaço. Pelo menos o registro eu tenho. Mas muito obrigado. Sim, eu estava falando que esse podcast, essa edição foi especial do Guerreiro, porque depois eu quero gravar individualmente com vocês para contar a história de vocês, como eu faço com todo mundo que participa, né? Para saber como o esporte entrou na vida de vocês, como é que vocês se relacionam a vida pessoal com o profissional e o esporte. E aí depois a gente marca para fazer o podcast individual. Esse eu queria era para parabenizar a organização da prova e os primeiros a ultrapassarem o pórtico. Obrigado pela presença. Obrigada. Eu queria que vocês se despedissem aí, deixassem alguma mensagem para a gente. Eu que agradeço o convite, maravilhoso participar do podcast. Agradeço também a sua presença lá no dia da prova, você foi incrível. Até daí foi engraçado, porque às vezes a gente precisava, eu levei umas garrafas de água, eu sou extremamente organizada, né? Aí eu coloquei assim as garrafas de água para às vezes alguém apertar assim, me molhar um pouco no meio da prova. Então, daí apertava que parecia que estava com raiva de mim, jogando água assim com os bichos. Eu tentei fazer sutilmente, né? Mas o vento não permitiu. Então, assim, você foi incrível. Desde a natação, pedal, e a gente já tem amizade aí de antes, né? O Odaí era do meu pelotezinho, a gente tinha um pelote, eu, Odaí, Adams e Fabi, então surgiu daí, né, os pôneis, né? E você é uma pessoa que admiro muito, você é uma pessoa que realmente vai de boa nas coisas que você faz, e eu acho que o canal tende muito a crescer e desejo muito sucesso a você. Pô, é nóis, tamo junto. E aí, Tuca? Eu só vou agradecer a você, né?
não só por esse podcast, mas também eu sou um ouvinte assíduo seu, tanto lá no Spotify, como no canal do YouTube do Triatlon de Boa. Sempre edições maravilhosas, né? Agradecer aí ao pessoal que me apoiou, que esteve comigo. Ninguém faz o Ironman sozinho, né? Minha namorada Isadora, enfim, ela fez também. Eu tentei apoiar, mas eu acho que ela me apoiou mais do que eu apoiei ela, no final das contas. Ela é nutricionista e termina até, então, fazendo as garrafinhas. Ela que fazia e tal, para hospedar. Então, termina se doando muito mais. Eu quero agradecer a ela demais. Agradecer a Aquative, o pessoal da Aquative que, enfim, sempre me deixou muita vontade, sempre com a estrutura lá maravilhosa de natação e fortalecimento. E ao meu treinador, Cris Solac, né? Cris sempre junto. E a Monique, minha fisioterapeuta também, porque a fisioterapia é algo fantástico e, enfim, eu acho que é algo que não tem precedente, porque realmente previne lesões e traz aí uma longevidade muito grande, principalmente para a corrida, né? Então, é isso e tamo junto. Show de bola! Daí, deixa eu só falar também, né? Eu esqueci. Eu queria agradecer também o pessoal que estava comigo. Mirelle na fisioterapia, a Isadora na nutrição, a farmácia FHN, meu personal, a Dailton Salvador, o Felipe, meu treinador e amigo, né? Que agora eu fiz a prova e a gente só vira amigo dele quando faz um full, né? Então agora eu sou amiga do Felipe. Agora pode entrar no grupo. Barcelos também, Elton, Fabi, o Ronaldo, Fábio e principalmente o meu esposo, né? Eu acho que de todo mundo, o Adams é a chave aí do negócio. É o atleta que eu mais admiro, porque não é fácil a vida dele, conciliar a profissão dele. Ele é médico e emergencista, né? Fica nessa parte, justamente lidando com as pessoas de Covid e todas as outras doenças. E ainda chegar em casa, ainda ter energia para treinar, para me ajudar com o Ian. Então, é isso. Queria registrar também esse agradecimento. Tá registrado. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Esse podcast foi muito legal. Vamos marcar aí depois os podcasts individuais. Valeu, muito obrigado. Dá um joinha aí para eu dar um print. Anny, é um joinha, assim. Ah, tá. Beleza. Valeu, rapaziada. Até o próximo. Tchau, até. Até mais. Tchau.